Estevão estava cercado. A multidão furiosa e implacável clamava por sua morte. Acusado de blasfêmia, ele permanecia ajoelhado com o rosto voltado para o céu, enquanto pedras se preparavam para ser lançadas. Mas quem era este homem? E por que sua fé incomodava tanto? Esta é a história de Estevão, um homem cuja coragem e devoção desafiaram os poderosos e inspiraram gerações. Estevão, um dos primeiros diáconos escolhidos para servir na igreja primitiva, não apenas distribuía alimentos e cuidava dos necessitados. Sua sabedoria e poder espiritual eram inigualáveis. Realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo, e suas palavras tocavam os corações como uma chama ardente. No entanto, sua crescente influência e o poder de sua mensagem não passaram despercebidos. Os líderes religiosos, temerosos de perder seu controle, começaram a conspirar contra ele. Acusado falsamente, Estevão foi levado perante o Sinédrio, o Supremo Tribunal Religioso. Seus acusadores apresentaram testemunhas que distorceram suas palavras, acusando-o de falar contra o templo e a lei de Moisés. Mas, mesmo diante da calúnia e da ameaça de morte, Estevão manteve-se firme. Com o rosto brilhando como o de um anjo, ele não recuou. Em vez disso, respondeu com um poderoso discurso, recontando a história de Israel e acusando seus juízes de resistirem ao Espírito Santo e de trair os justos. As palavras de Estevão foram como flechas de verdade, perfurando os corações endurecidos dos seus acusadores. Incapazes de suportar suas acusações, eles se enfureceram ainda mais. Arrastaram-no para fora da cidade, determinados a silenciá-lo para sempre. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Com uma voz clara e resoluta, ele exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E assim, no momento final de sua vida, enquanto as pedras caíam sobre ele, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Com essas palavras de perdão, ele adormeceu, tornando-se o primeiro mártir cristão. Sua fé inabalável e sua coragem extraordinária ecoam até hoje, desafiando-nos a refletir sobre o verdadeiro preço da devoção. Qual é o preço da verdadeira fé? Até onde você iria por suas convicções? Esta é a história de Estevão, um homem cujo sacrifício nos inspira a buscar a coragem e a força em meio às adversidades. Antes de começarmos com os detalhes da vida de Estevão, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe esta história inspiradora com seus amigos e familiares. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, foi escolhido como um dos 7 diáconos para servir à comunidade cristã primitiva. Sua missão era clara: cuidar dos necessitados e garantir que a distribuição de alimentos fosse justa para todos. Mas sua influência ia muito além disso. Conforme Atos 6:8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes maravilhas e sinais entre o povo. Sua presença e suas ações eram um testemunho vivo da obra de Deus. Ele falava com uma sabedoria que ninguém podia resistir, e seu impacto na comunidade era profundo e transformador. Imagine a cena. As ruas de Jerusalém, uma cidade vibrante e movimentada, cheias de pessoas buscando ajuda, consolo e esperança. E lá estava Estevão, não apenas distribuindo alimentos, mas também oferecendo palavras de vida e encorajamento. Jerusalém, naquele tempo, era um centro de intensa atividade religiosa e social. Havia uma atmosfera de expectativa, com muitos aguardando a chegada do Messias e buscando sinais de sua vinda. Estevão, com seu coração ardendo de compaixão, via em cada rosto uma oportunidade de manifestar o amor de Cristo. Ele falava com uma autoridade que transcende o conhecimento humano,
trazendo conforto e cura para aqueles ao seu redor. As pessoas se reuniam para ouvir suas palavras e testemunhar os milagres que ele realizava. Sua vida era um reflexo do poder transformador do Evangelho. O trabalho de Estevão como diácono era vital para a jovem igreja, mas sua missão ia além da caridade física. Ele entendia que a verdadeira transformação vinha de dentro para fora. Estevão dedicava-se a pregar o Evangelho com fervor, muitas vezes enfrentando oposição e risco pessoal. Ele sabia que a mensagem de Jesus era revolucionária e que trazia esperança e redenção para todos, independentemente de sua condição social ou econômica. Os tempos de Estevão eram desafiadores. A igreja primitiva enfrentava oposição tanto dos líderes religiosos quanto do Império Romano. Havia uma tensão constante, com perseguições e martírios se tornando cada vez mais comuns. Mas mesmo assim, Estevão permaneceu inabalável em sua fé, confiando na providência divina e na força do Espírito Santo para guiá-lo e protegê-lo. E você, como pode seguir o exemplo de Estevão em sua própria vida? Como pode usar seus dons e talentos para servir aos outros e demonstrar o amor de Cristo? A missão de Estevão nos desafia a refletir sobre nossa própria missão e a buscar maneiras de impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Com sua influência crescendo e suas ações falando mais alto que suas palavras, Estevão começou a atrair a atenção não apenas dos necessitados, mas também daqueles que se opunham à sua mensagem. E foi então que a verdadeira prova de sua fé começou. À medida que a mensagem de Estevão se espalhava, também crescia a oposição. Os líderes religiosos, sentindo-se ameaçados por sua crescente influência e poder espiritual, começaram a conspirar contra ele. Eles não podiam contestar sua sabedoria ou seus milagres. Então, recorreram a falsos testemunhos e acusações infundadas. Conforme Atos 6, 10 e 11, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Estevão foi levado perante o Sinédrio, o supremo tribunal religioso, para enfrentar essas acusações falsas e maliciosas. Mas mesmo diante da adversidade, Estevão manteve-se firme e inabalável. Ele aproveitou a oportunidade para defender a fé e expor a hipocrisia de seus acusadores, mostrando que, na verdade, eles eram os que resistiam ao Espírito Santo. Suas palavras foram como uma chama ardente, incendiando os corações de todos os presentes. Este momento de confronto nos faz refletir. Como reagimos quando enfrentamos injustiças e falsas acusações? Temos a coragem de defender a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar perseguição? Estevão nos mostra que a verdadeira fé não se abala diante do perigo, mas se fortalece. A conspiração contra Estevão foi um ponto crucial em sua missão, mas também marcou o início de seu maior testemunho de fé. Estevão estava agora diante do Sinédrio, o mais alto tribunal religioso dos judeus. As acusações contra ele eram graves: blasfêmia contra Moisés e contra Deus. As testemunhas falsas estavam preparadas para distorcer suas palavras e incriminá-lo. Mas, mesmo assim, Estevão não recuou. Com um semblante sereno e cheio do Espírito Santo, ele começou a falar. Sua defesa não foi apenas uma defesa, mas um poderoso sermão que percorria a história de Israel. Estevão recontou desde Abraão até Salomão, mostrando como o povo de Deus havia constantemente resistido aos seus mensageiros. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram os vossos pais, assim também vós o fazeis. Atos 7:51. Estevão destacou a história de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas que Deus usou para salvar muitos. Ele mencionou Moisés, rejeitado pelos seus ao tentar libertá-los, mas chamado por Deus para ser o libertador. Cada exemplo que Estevão trouxe à tona
tinha um objetivo claro: mostrar que a resistência ao plano de Deus era um padrão repetitivo na história de Israel. A tensão na sala aumentava a cada palavra de Estevão. Os líderes religiosos não conseguiam conter a ira ao ouvirem as acusações e a verdade penetrante que Estevão proclamava. Ele os acusou diretamente de serem traidores e assassinos dos justos, exatamente como seus antepassados tinham feito com os profetas. Estevão estava diante deles, mas seu olhar estava voltado para o céu. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. Imagine o impacto dessas palavras. A visão de Estevão não era apenas um vislumbre do céu, mas uma confirmação de sua fé e da presença de Deus em meio à sua tribulação. Enquanto os líderes religiosos gritavam de raiva e tamparam seus ouvidos, Estevão viu algo que eles não podiam ver: a glória de Deus e Jesus em pé ao lado dele. Era como se o céu estivesse aberto, recebendo e confirmando a fidelidade de Estevão. A multidão não pôde suportar mais. Com um grito unânime, arrastaram Estevão para fora da cidade. A cena era caótica, com poeira levantando e pedras sendo recolhidas. Mas, mesmo em meio ao tumulto, Estevão permanecia calmo. A vida de Estevão não terminou com sua morte. Pelo contrário, seu sacrifício lançou uma onda de fé e coragem que reverberou por toda a igreja primitiva. O martírio de Estevão marcou o início de uma grande perseguição em Jerusalém, mas em vez de enfraquecer os crentes, fortaleceu-os ainda mais. A mensagem de Estevão de perdão e coragem tornou-se um farol para todos os cristãos. Após a morte de Estevão, a igreja enfrentou uma intensa perseguição. Os crentes foram dispersos, espalhando-se por diversas regiões, mas, em vez de silenciar a voz do Evangelho, essa dispersão fez com que a mensagem de Cristo alcançasse novos horizontes. A coragem de Estevão inspirou outros a pregar com ainda mais fervor e determinação. Os que foram dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Atos 8:4. A dispersão levou a palavra de Deus a lugares que, de outra forma, poderiam nunca ter sido alcançados. Filipe, um dos 7 diáconos como Estevão, foi para Samaria e realizou grandes sinais e maravilhas, trazendo muitos à fé. A influência de Estevão era contada e recontada, inspirando e encorajando novos crentes. O impacto de Estevão também tocou um jovem chamado Saulo, que estava presente no apedrejamento e consentiu em sua morte. Este mesmo Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, teve um encontro transformador com Jesus no caminho para Damasco e se tornou um dos maiores apóstolos da fé cristã. Paulo, que começou como perseguidor, tornou-se um fervoroso defensor da mensagem que Estevão proclamou até o último suspiro. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Atos 8:3. A vida e o sacrifício de Estevão nos desafiam a refletir sobre o poder do testemunho fiel. Você já parou para pensar em como suas ações e palavras podem influenciar aqueles ao seu redor? Como você pode ser uma luz em meio às trevas e inspirar outros com sua fé? O legado de Estevão nos ensina que nosso testemunho tem um poder que transcende nossas vidas. Cada ação de fé, cada palavra de encorajamento tem o potencial de impactar gerações. Estevão nos mostra que, mesmo diante da morte, podemos ser um farol de esperança e coragem. E assim, a vida de Estevão, embora curta, deixou um legado eterno. Sua coragem e fé inabalável nos desafiam a viver de maneira semelhante, buscando sempre glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Vamos agora refletir sobre o que podemos aprender com sua história e como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas. A história de Estevão é mais do que um relato de coragem e sacrifício.
é um chamado poderoso para todos nós vivermos nossa fé com integridade e ousadia. Estevão nos mostra que mesmo nas adversidades mais intensas, podemos ser luz e sal neste mundo. Sua vida é um testemunho vibrante e inspirador do que significa seguir a Cristo até o fim. E agora, eu pergunto a você, como pode aplicar os ensinamentos de Estevão em sua vida diária? Como pode demonstrar coragem e fé em suas ações e palavras? Pense nisso profundamente e busque formas de viver sua fé de maneira plena e verdadeira. Deixe que a paixão e a determinação de Estevão acendam uma chama em seu coração. Se você foi tocado pela história de Estevão, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.